Olá pessoal, tudo bem? Depois aí de alguns adiamentos, né? Vamos à nossa aula 9. Como eu havia falado para vocês há algumas semanas, existia a possibilidade da gente ter aí 2 ou 3 semanas de aulas gravadas durante o semestre. Infelizmente não vai ter como no horário da aula eu estar ao vivo, por isso estou gravando aqui a aula, tá? Então essa aula é a nossa aula 9. Aula do dia 5 de maio, estou gravando antes, estou gravando no dia 4, mas a aula do dia 5 de maio de 2021, Direito às Obrigações. Nossa aula 9, nós vamos falar da unidade 7, Teoria do Pagamento, iniciar aí nossos assuntos, nosso conteúdo de AV2, tá? Então vamos começar. A iluminação aqui não está muito boa, tá, pessoal? Que eu estou meio improvisado aqui para fazer a aula, mas não vai ter prejuízo não, tá? Então peguem o material de vocês, vamos começar a unidade 7, é uma unidade importante, tá? Vamos falar sobre pagamento, sobre o adimplemento das obrigações. Na V1 a gente falou das unidades 1 a 6, e agora a gente começa a unidade 7, ok? Peguem aí o material de vocês, vou espelhar aqui também, e aí a gente inicia com teoria do pagamento. Chegamos ao título 3 do livro 1 da parte especial do Código Civil, que traz aí do adimplemento e extinção das obrigações. E aí, uma observaçãozinha, tá, pessoal? A gente tratou do título 1 já, né, na modalidade das obrigações. Não, vamos pular por enquanto o título 2, que é a transmissão das obrigações, tá? A gente vai falar sobre isso, mas primeiro a gente vai falar de adimplemento e extinção das obrigações, que é o título 3. Então a gente vai pular o título 2 e depois vai voltar para ele, ok? Então não estranhe aí essa alteração na ordem, ok? Então vamos lá. Esse título 3 começa no capítulo 1 do pagamento, que se inicia no artigo 304, tá? Só para vocês se situarem aí no Código Civil. Bom, vamos começar falando sobre o conceito, elementos e natureza jurídica do pagamento. A obrigação, pessoal, ela se extingue, na maioria das vezes, né, com o seu cumprimento voluntário. E esse cumprimento voluntário, a esse cumprimento voluntário é dado o nome de pagamento. Cumprimento voluntário da obrigação. E aí a gente usa o termo pagamento não só para situações onde é feita a entrega de uma quantia em dinheiro, mas também quando o devedor realiza uma atividade, quando é uma obrigação de fazer, ou mesmo se abstém de um comportamento quando a gente fala de uma obrigação não fazer. Então ele está cumprindo a obrigação, ele está realizando o pagamento. Tá? Seja com a prestação de serviço, seja em dinheiro, seja com o não fazer, certo? Tudo isso é pagamento, é o cumprimento voluntário da obrigação. E várias expressões podem ser usadas para caracterizar o cumprimento voluntário da obrigação. O primeiro é o pagamento, né? Também pode-se falar em adimplemento, solução, cumprimento, execução, enfim, mas o pagamento é a mais usada. 3 elementos são fundamentais para o pagamento. Primeiro é o vínculo obrigacional. Por quê? Porque se não há vínculo, não deve haver pagamento, sob pena de ser considerado um pagamento indevido. Então, se você está pagando uma obrigação com a qual você não tem vínculo com a pessoa, então não tem obrigação, então é um pagamento indevido. Tá? Não tem o que falar. Então, deve existir um vínculo obrigacional entre as partes. Para a gente falar de adimplemento de uma obrigação, tem que ter vínculo obrigacional entre as partes. Senão, não tem obrigação. Tá? Além do vínculo, a gente tem que ter o sujeito ativo do pagamento, que é o devedor.
solvens, e o sujeito passivo do pagamento, que é o credor ou a CIPENS. E aí, pessoal, cuidado. Tá? Cuidado. Por quê? Quem é o sujeito ativo da obrigação? É o credor. Mas quem é o sujeito ativo do pagamento? É o devedor. Tá? Quem é o sujeito passivo da obrigação? É o devedor. Quem é o sujeito passivo do pagamento? É o credor. Então, cuidado para não trocar, que as questões às vezes trazem pegadinha quanto a isso. Tá? O sujeito ativo do pagamento é o devedor. O sujeito passivo do pagamento é o credor. Basta vocês pensarem, quem é que realiza o pagamento? É o devedor, então ele é o sujeito ativo do pagamento. Ok? Então, cuidado com isso. Quanto à natureza jurídica, a gente tem que o pagamento ele é um fato. E como ele produz efeitos na órbita do direito, ele é um fato jurídico. Por quê? Porque todo acontecimento que produz efeitos na órbita do direito, ele é um fato jurídico. Ah, que efeitos? Extinguir a obrigação. Certo? Então, até aí, acredito que tudo bem, né? Tudo tranquilo. Então, vamos continuando. Eficácia do pagamento. A gente tem aí, acerca da eficácia, a gente vai analisar alguns pontos, algumas condições eficaciais do pagamento. Condições subjetivas e condições objetivas. Quando é que um pagamento é eficaz? Quando é que ele não é eficaz? Quem deve pagar? Quem se deve pagar? Quando se deve pagar? Qual o objeto do pagamento? Isso tudo, pessoal, é importante para a gente saber se o pagamento foi feito da forma correta. Porque aquele ditado de quem paga mal paga duas vezes é corretíssimo, certo? Então o pagamento tem que ser feito a quem de direito, por quem de direito, né? De acordo com as condições, né? De acordo com o lugar acertado, o tempo acertado. Tá? Então a gente vai analisar agora, e é importantíssima essa parte, tá? A gente vai analisar agora as condições subjetivas, que é o quê? Quem deve pagar e a quem deve pagar, e as condições objetivas, qual o objeto do pagamento e a prova, né, e a sua prova, o lugar do pagamento e o tempo do pagamento. Tudo isso é muito importante para a gente analisar e para a gente definir se o pagamento foi feito da forma correta, se a obrigação foi extinta, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos para as condições subjetivas de pagamento. Quem deve pagar? A resposta a essa pergunta parece ser meio óbvia, né? Quem deve pagar? Ora, o devedor. Se quem deve é o devedor, quem deve pagar é o devedor. Isso aí é meio óbvio. Ok. Só, pessoal, que além do devedor, de acordo com a sistemática do nosso Código Civil, também podem solver o débito, né? Podem realizar o pagamento pessoas diversas do devedor, que é o chamado terceiro. Estando esse terceiro ou não juridicamente interessado no cumprimento da obrigação. Então, o artigo 304, ele é bem claro. Quem é que pode pagar? Pode pagar o devedor, o terceiro interessado e o terceiro não interessado. Então, tenham aí isso em mente. Essa é a primeira regrinha que vocês têm que ter em mente. Vamos lá. De acordo com o artigo 304 do Código Civil, quem pode pagar a dívida? Quem deve pagar a dívida é o devedor ou um terceiro interessado ou um terceiro não interessado. E aí a gente já vai para outra pergunta. Quem seria esse terceiro interessado e quem seria esse terceiro não interessado? Vamos primeiro para o terceiro interessado. O terceiro interessado, pessoal. Opa.
Acabei passando aqui. Espera aí. Deu uma pane aqui. Espera aí, pessoal, deixa eu só corrigir aqui, porque começou a passar só aqui. Vamos consertar isso aqui. Pronto. Voltando aqui. Então a gente tem em mente aí que a gente tem o devedor, o terceiro interessado e o não interessado. Então quem seria o terceiro interessado? O terceiro interessado, pessoal, é quem tem algum tipo de interesse no pagamento daquela dívida. Certo? Mas ela não é a devedora. Aquela pessoa não é devedora, mas ela tem interesse no pagamento da dívida. Ah, professor, mas como assim? O cara não é devedor, não faz parte ali da relação, mas tem interesse no pagamento? Um exemplo, pessoal, o fiador. O sublocatário. Vamos supor que existe eu estou com o meu negócio em um determinado ponto comercial e eu subloco esse ponto comercial, ou seja, eu pago uma sublocação. O locatário me sublocou. E eu estou pagando em dia, só que ele não está pagando ao proprietário a locação. E aí eu corro o risco de ser despejado. Eu tenho interesse que ele pague essa dívida. Então eu sou um terceiro interessado. Eu posso pagar a dívida para o proprietário para evitar que eu seja despejado e cobrar dele o valor. É uma opção. O fiador também é um terceiro interessado. Tá? Então o fiador também é um terceiro interessado. Quem é o terceiro não interessado? O terceiro não interessado é alguém que não tem vínculo nenhum com a relação jurídica, mas tem um interesse meramente moral. Por exemplo, um pai que paga uma dívida de um filho, um irmão que paga a dívida de outro, um amigo que paga a dívida de outro, simplesmente pela amizade ou pelo laço familiar, pela questão do afeto. Isso não é interesse jurídico, tá? Então considera-se um terceiro não interessado aí. Quando se fala em terceiro interessado é porque existe algum vínculo jurídico ali, um fiador, um sublocatário, enfim, tá? E aí, pessoal, a gente tem os efeitos desse pagamento. Porque vai depender de quem está pagando, qual é o efeito desse pagamento perante terceiros, enfim. E aí o Código Civil ele traz, a partir do artigo 304, esses efeitos. Vamos lá para o 304. O artigo 304 diz que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único, igual direito, cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição desse. Artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor.
Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Vamos lá para os efeitos desse pagamento feito por terceiro interessado, terceiro não interessado, enfim. No próximo slide, eu faço aí um quadrinho falando disso, falando desses efeitos, de acordo com quem paga, tá? Deixa eu ajeitar aqui, pessoal, que eu fico tendo que ficar de lado aqui. Peraí. Pronto. Mas vamos lá. Obviamente que quando o próprio devedor paga, a gente não tem muito o que falar. Extingue-se a obrigação e está resolvido. Quando o terceiro paga, extingue-se a obrigação, mas o terceiro ele pode se subrogar nos direitos do credor. Tá? Então, vamos lá para os efeitos de cada tipo de pagamento. Quando o terceiro interessado paga, ou seja, um fiador, um sublocatário, alguém que tem um interesse jurídico, paga. O que é que acontece? Ele se subroga nos direitos do credor e pode usar dos meios conducentes à exoneração do devedor. Ou seja, ele utiliza esses meios conducentes à exoneração do devedor para extinguir mesmo a dívida, ele tem esse direito por ser um terceiro interessado, e ele se subroga nos direitos do credor. O que é que significa isso? Ele toma para si os direitos que o credor tinha com o devedor, ele passa a ser, é como se ele passasse a ser o credor com todos os direitos que o credor tinha, porque ele pagou a dívida. E ele era um terceiro interessado. Certo? Então ele subroga nos direitos do credor. Além disso, a gente tem o terceiro não interessado. E aí o terceiro não interessado, ele pode pagar de três formas. Em nome e à conta do devedor, em nome próprio com conhecimento do devedor, ou com desconhecimento ou oposição do devedor. Então vamos lá para o primeiro caso. Quando esse terceiro não interessado paga em nome do devedor, em regra, ele não tem direito de cobrar do devedor o valor que desembolsou para pagar a dívida. Tá? Por quê? Porque ele pagou em nome do devedor, ele pagou porque ele quis, ele não tinha interesse ali, não era interessado juridicamente. É um pai que paga a dívida de um filho, um irmão que paga do outro, um amigo, enfim. A gente tem um não interessado em nome próprio, com conhecimento do devedor, ou seja, ele chega para o devedor tem conhecimento que esse terceiro não interessado vai pagar em nome próprio a dívida. Nesse caso, ele tem direito de cobrar do devedor essa dívida que ele pagou em seu nome, mas não se subroga nos direitos do credor. Ele não vai se subrogar em todos os direitos que o credor tinha, mas ele tem direito de cobrar a dívida do devedor. E a gente tem o não interessado com desconhecimento ou oposição do devedor. Ou seja, esse terceiro não interessado ele vai pagar mesmo o devedor dizendo que não quer que ele pague. Tá? Nesse caso, ele não tem direito de cobrar do devedor o valor que desembolsou para pagar a dívida se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Ou seja, o devedor tinha formas de impedir ali a ação de cobrança, mesmo assim veio um terceiro não interessado e pagou, mesmo com oposição do devedor, sem o devedor saber. Nesse caso, ele não tem direito de cobrar o devedor o valor que desembolsou para pagar a dívida. Ok? Então, esses são os efeitos. Esses efeitos, pessoal, eles estão previstos nos artigos 304 e seguintes, tá? 304, 305, 306 do Código Civil. Mas eu fiz esse quadrozinho aí, porque esse quadro eu acho que com ele você consegue entender bem direitinho, memorizar, tá? Então dê uma lida de novo no quadro, dê uma estudada, qualquer dúvida, vocês podem
tirar tanto por WhatsApp, pelo grupo de WhatsApp, quanto ali no Teams, tá? No feed, eu vou jogar essa aula tanto no feed do Teams quanto no grupo do YouTube, tá? Vamos lá, continuando. Além da gente definir quem deve fazer o pagamento, a gente tem que definir também a quem se deve pagar. É importante, né? E a resposta também parece ser óbvia, né? A quem se deve pagar? Ao credor. Mas a nossa legislação prevê também que, dependendo do caso, o pagamento pode ser feito a outras pessoas, tá? A um representante do credor ou mesmo a um terceiro. Está no artigo 308. E aí a observação, duas observações. Deixa eu botar aqui nos slides. Quem paga mal paga duas vezes e o direito não socorre negligentes, tá? Então, quem negligencia, quem paga mal, paga duas vezes. O direito não socorre negligentes. Então, vamos lá. Vejam que o artigo 308 ele já prevê três hipóteses a quem se deve pagar. No caso de ser pago a terceiro, o pagamento só vai valer após a confirmação do credor, ou ainda caso o devedor comprove que o pagamento se reverteu em seu proveito. Importante esse artigo 308. Deixa eu pegar aqui nele, o que é que ele diz? O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Vamos lá. O pagamento feito ao credor ou ao representante legal do credor é mais tranquilo, ok. Mas quando ele é feito a terceiro, e aí, o que é que acontece? Ele só vai valer após a confirmação do credor, ou ainda caso o devedor comprove que o pagamento se reverteu em seu proveito. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que você está devendo R$100 ao seu colega de turma da Nassau. Todo dia você encontra com ele na faculdade, está devendo, não, vou pagar hoje. E chega para pagar, só que ele faltou aula, só que você quer pagar de todo jeito, e aí tem outro colega de sala seu, que é vizinho dele, ou trabalha com ele. Rapaz, faz o seguinte, toma aqui ó, e pagar o fulaninho, que eu estou devendo R$100 a ele, entrega lá para ele. Essa pessoa que vai entregar para ele não é representante do credor, tá? E não é o credor, ou seja, é um terceiro. Só que você, na confiança, entregou para eles, conhecem tudo, pronto, ok. Esse pagamento, pessoal, tecnicamente ele só é válido quando o credor disser, ó, Renan, eu recebi aqui o pagamento que você entregou para o meu colega, viu? Enquanto ele não confirmar, não está confirmado o pagamento. Ok? Ah, professor, mas tem outra hipótese aqui, né? Se o devedor comprovar que o pagamento se reverteu em seu favor. Tem. De repente, eu consigo comprovar, tipo, ele negou, ele disse que o colega não entregou, não repassou o valor para ele, mas eu consigo comprovar que ele estava com a nota que eu entreguei, a mesma nota, e comprou algo na faculdade com essa nota, ou enfim, eu comprovo de alguma forma que ele recebeu o dinheiro, tá? Por isso que o ideal é você pagar ao credor ou ao seu representante legal. Lógico que num caso como esse que eu dei, é normal acontecer, né, na confiança você pagar, mas o ideal
é pagar ao credor ou a um representante do credor. Ok? Porque depois pode ficar difícil você comprovar aí que o valor se converteu em favor do credor. Quem paga mal paga duas vezes. Mas vamos lá, continuando. Coloquei aqui também algumas observações acerca dos credores, desse pagamento, a quem se deve pagar, tá? Então coloquei basicamente 4 pontos aí para a gente ver que eu julgo importantes em relação ao credor. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. É isso mesmo. Vou fazer o seguinte, pessoal, como o vídeo já está chegando perto de 30 minutos, eu vou dar um intervalozinho e depois eu volto, porque eu vou gravar em 2 vídeos, tá? A aula em 2 partes, para o arquivo não ficar muito grande, certo? Porque eu mando para vocês por WhatsApp, enfim, e vai para o arquivo não ficar muito grande, eu estou dividindo essas aulas gravadas em 2, tá? Então eu estou gravando a primeira parte agora, eu vou encerrar, e aí já começo a gravar a segunda parte, para não ficar muito grande o arquivo e a gente conseguir enviar para vocês, tá bom? Então, vou dar um pausazinho aqui e já já eu volto.